Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 1º de outubro. A gente vai atualizar aqui este vai e vem da Bolsa Brasileira. Vem com a gente porque tem reforço. Trouxemos convidados para explicar toda a oscilação dos últimos meses que vocês têm acompanhado ou no noticiário ou nos próprios investimentos, hein, Kleber? Tudo bem por aí? Tudo bem, Rê. Eu não queria falar nada não, mas assim, a Bolsa subiu por 4 meses seguidos, Rê, de abril a julho, né? E aí, o pessoal veio falar com a gente aqui da corretora faz 2 meses. Os últimos 2 meses caíram, quero saber deles o que aconteceu, viu? E será que a gente tá dando azar, Kleber? Espero que não. Acho que não. Eles vão ajudar a gente. Eu espero que sim também, porque se para quem tá acompanhando já é meio tenso, imagina para quem tá investindo na Bolsa, né? Tem que ter um pouquinho sem dúvida, de estômago preparado para tanta volatilidade. Kleber, antes da gente chamar os meninos, só queria passar um ponto importante com você, porque essa possibilidade cada vez mais próxima de mais um pacote trilionário nos Estados Unidos está dando uma garantida nas bolsas nessa semana, hoje inclusive. A gente teve mais um dia positivo ontem para as bolsas, né, lá fora. Inclusive a gente sentiu esse reflexo aqui no Brasil também depois dos 2 dias anteriores que tinham sido muito ruins, né? Ontem basicamente os números que vieram acima do esperado de geração de empregos formais nos Estados Unidos foi o que ajudou bastante o mercado, além do que você falou, que é a expectativa de aprovação do pacote, que está sendo discutido na casa de 2,2 até 2,4 trilhões de dólares, né? Como se uma variação de 100 bi de dólares fosse pequena, né? Mas é um número ali que a gente tem uma expectativa muito grande de aprovação no mercado, porque é isso que vai ajudar a economia norte-americana e naturalmente esse reflexo vai para toda a economia global a andar durante esse período perigoso que a gente tem ainda de riscos de segunda onda de Covid, né, e novos prováveis isolamentos que venham a ser feitos pelas regiões que estão sendo impactadas. Queria só trazer um ponto aqui que é super relevante, porque a gente fechou o mês de setembro, né? E foi um mês negativo para praticamente todos os ativos, né? Principalmente os ativos de risco, né? O principal índice nos Estados Unidos fechou com queda de 3,92, o S&P 500, a Nasdaq, que tem ali as principais ações de tecnologia, dá o reflexo de como esse setor caiu bastante, né? Teve muita variação negativa, caindo 5,16, e o nosso Ibovespa, né? Como a gente comentou ali no comecinho, caiu 4,80 no mês, mesmo com a alta de ontem de 1,09, né? Pelos impactos também dos problemas locais que a gente vem passando. Certo. E nessa quinta-feira, como é que está iniciando o mercado brasileiro? Então, a gente está descolado, mais uma vez, do cenário externo, né? Quando a gente olha para o mercado internacional, os futuros nos Estados Unidos vêm puxando para alta, exatamente pela expectativa de aprovação do pacote de estímulos, né? Enquanto aqui, o futuro, nesse momento, 10,23 cai 0,83, o Avista ainda ali em abertura também vai operando em campo negativo, com uma leve queda. Qual que é o problema do cenário local? Aqueles todos que a gente já falou, né, ao longo dos últimos dias, principalmente em relação à preocupação com o cenário fiscal, e a gente tem um novo, infelizmente, né, capítulo das discussões em Brasília que envolvem Poder Executivo, no caso não Poder Executivo, Congresso e Ministério da Economia. Né, as discussões ali entre os líderes, né, super importantes que a gente tem, acabaram impactando bastante e trazendo preocupações para o mercado. Por quê? Porque essas discussões podem atrasar o processo de proposta da reforma tributária, pode sim acabar impactando em programas de privatizações que já vêm sendo discutidas há muito tempo,
principalmente, né, pela pasta do Ministério da Economia. E, naturalmente, né, a gente tem ali um risco de volta de boatos, de possíveis saídas, de membros muito importantes do governo. Então, isso que vem trazendo preocupação na parte da manhã, além de todos os outros que a gente já tem aí no radar. Bom, vamos chamar os nossos convidados então, Kleber, já que a gente entrou nesse assunto de Bolsa Brasileira, porque a gente tem muito que entender do que está acontecendo por aqui, né? Muito, e eles podem falar bem melhor que a gente. Verdade. Fábio Perina e Márcio Kimura, de volta aqui no podcast. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez, meninos. É sempre um prazer ouvir como vocês estão enxergando este mercado tão maluco que estamos vendo. Tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite, Renata. Estou à disposição aqui, tudo bem sim, graças a Deus, obrigado. Oi, bom dia, Renata, Kleber, bom dia, Perina. É sempre um prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue ajudar aqui um pouquinho a decifrar o que está acontecendo. Muito bem-vindos de volta. Prazer é sempre nosso, gente. Bom, vamos começar tentando entender ao que é possível atribuir esta última queda, porque a Bolsa foi dos 105 para os 95 mil pontos nos últimos 2 meses, sendo que lá, quando a gente conversou no episódio 83, ela estava recuperando as outras quedas, né? Bom, vamos lá então. Primeiramente, é um bom ponto esse que você colocou. Eu me lembro quando a gente conversou aqui, lá por volta de julho, a gente estava batendo ali os 105 mil pontos. Eu entendo como uma parte deste processo, tá? É importante a gente ver que os mercados como um todo e a própria economia, ela vem num processo de recuperação. E de tempos em tempos, o mercado acontece, é assim que funciona, o mercado não sobe para sempre, ele para, né? A gente chama esse período aí um período de realização de lucros para justamente refletir, fazer conta, tentar corrigir vamos dizer assim, os exageros, ou do lado otimista ou do lado pessimista. Então, o que a gente viu nesses últimos 2 meses, no meu entendimento aqui, e aí compartilhando com todos, é essa fase, né? O mercado vinha num processo de recuperação, impulsionado ali por muitos estímulos, expectativa da vacina, né? Fases já entrando nas fases 2, fases 3, e os mercados estavam começando a ver uma recuperação já mais forte da economia. De lá para cá, o que aconteceu? Né? Então, assim, nós tivemos os resultados do segundo TRI, vieram ruins, mas vieram melhores do que o mercado estava esperando. Nós começamos a ver uma virada, né? Números um pouco melhores, né? Embora as ruins no absoluto, mas melhores no relativo. A gente não teve, até o momento, né? Ainda não tivemos nenhuma vacina aprovada, né? Conclusão, assim, nenhuma vacina terminou ali a fase da fase 3. Isso é uma expectativa grande do mercado, né? Para a gente voltar a dizer assim, mesmo que a gente está falando de uma vida do novo normal, mas a gente quer voltar também a ter antigos hábitos, né? Então a questão da vacina, ela é imprescindível, que a gente não viu ainda essa questão. Tivemos também ao longo desse tempo, né, mais recentemente aqui nessa última reunião do FED, o próprio presidente do FED colocando a necessidade de mais estímulos, que vocês já até comentaram. Então, essa preocupação do FED também traz um pouco de pé no chão para os investidores, dizendo que, precisamos mais sustentar. Certo. Somando isso, o Kleber mesmo já mencionou, existe toda essa discussão nos Estados Unidos sobre pacotes, né? A gente está entrando num processo eleitoral americano e a gente entende que processo de eleição, cada partido ali vê o seu interesse para ganhar proveito, né, à frente da eleição. Então, tem essa questão toda que envolve aqui nesse momento, que faz o mercado ficar meio como telespectador, né? E à medida que e bolsa para o investidor que está começando, é mais ou menos o seguinte: quando ele enxerga um cenário não tão claro, né, que a gente no mercado costuma dizer que é um risco, né, que aumenta um pouco o risco, o mercado pede um prêmio. O que é um prêmio? É um retorno maior. E aí a gente vê um movimento de realização neste momento, que é o que a gente vê, pelo menos da nossa parte de research aqui, é dessa forma que a gente está enxergando e interpretando os movimentos desses últimos 2 meses. Eu complementaria aqui o Perina, se vocês me permitem. Vai lá, Kimura, por favor.
A gente tem algumas pioras também nesses últimos dois. A gente tem dois efeitos, acho que aqui tem um ruim e um que é ruim para o secundário, mas não é tão ruim para o país. Tá? Acho que o primeiro é a piora do sentimento fiscal. Acho que vocês até comentaram no início sobre essas discussões fortes aí que estão acontecendo sobre o renda cidadã e o financiamento dele e também a expectativa em relação ao controle de gastos públicos aqui para frente. Né? Essa discussão ela tem acontecido de uma maneira bastante intensa e os mercados eles estão bastante preocupados, porque o déficit fiscal acaba impactando bastante nas expectativas, né? Tanto expectativas de inflação, consequentemente expectativas de taxa de juros, e o impacto disso também acaba sendo no crescimento, né? Assim, por um lado, se você gasta muito, você injeta dinheiro na economia, teoricamente você teria um crescimento melhor, mas isso tem um limite em relação aos gastos públicos, que esse limite pode estar pressionando os juros futuros, e aí você tem uma inversão disso, né? Porque o governo precisa financiar esse déficit. E isso aconteceu, né? A gente tem visto nas últimas semanas uma forte inclinação aí da taxa de juros futuras, o que aumenta essa questão do retorno, desse prêmio que o Perina comentou. Então, quanto maior for os juros futuros, mais prêmio, né, o mercado vai pedir em relação ao mercado, o mercado vai pedir em relação à renda variável. Então, acho que esse é um outro efeito aqui que acabou impactando e trazendo a bolsa também para baixo, junto aí com o que o Perina comentou sobre realização de lucros também para o mercado fazer um pouco de conta. O segundo efeito, que aí não é tão ruim, este ano a gente já teve entre follow-ons e IPOs, a gente já teve cerca de 66 bi de reais. Parte desse fluxo que vem para o secundário, ele foi direcionado para esse... Oi? Não quero te cortar, mas posso te pedir uma gentileza? Só para explicar em uma frase, aí, duas, se possível, o que é um follow-on? Perfeito. O follow-on é uma empresa que já tem o capital aberto, já é negociada em bolsa, e ela resolve vir a mercado vender mais ações. E aí pode ser a própria empresa, né, vindo para captar recursos, ou eventualmente até as fatias de empresas como o BNDES vendendo para o mercado. Né? Então faz um follow-on, chamado follow-on. Por exemplo, o BNDES fez recentemente da Vale esse follow-on, acho que fez cerca de 8 bi, vendendo a participação que ele tinha. Então, esses são os follow-ons. O IPO é quando a empresa não é de capital aberto, ela vem e faz uma oferta pública inicial. Né? Legal. Então, quando a gente olha e vê esse fluxo de cerca de 66 bi, uma parte desse dinheiro que está sendo, e aconteceu, né? A gente teve no começo do ano um fluxo importante de IPOs e follow-ons, parou depois da pandemia, né, de março até junho, mais ou menos, e voltou em julho, agosto, a gente voltou a ter importantes emissões. Isso, então, redireciona esse dinheiro que vem para o secundário, ele vai para o primário. Então, você também, né, a gente tem um monte de problemas, o dinheiro não é infinito, então uma parte do dinheiro que ia ser destinada a comprar no mercado secundário acaba sendo destinada para esse tipo de capital. Então, isso também pode ser uma outra justificativa aqui, explicando um pouco por que o secundário, né, o índice Bovespa, acabou tendo essa queda. Legal. Super importante essas explicações e ficou muito claro. E aí, a gente fiz até uma brincadeira aqui com vocês, né, em relação à última participação, mas até para só fazer um parênteses aqui para os nossos ouvintes, os investidores que seguiram as recomendações e as carteiras aí geradas pelo time do Kimura e do Perina tiveram ali, apesar de um momento também ruim, é claro, né, mas pelo menos o alívio de ter a gestão acompanhando nesse período, e alguns até sofreram menos do que estivessem sozinhos ali na bolsa, e a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre essas carteiras e esse trabalho, porque lá no episódio 83 a gente falou sobre o comportamento da bolsa, né, e ali a gente tinha, né, uma visão que vocês trouxeram para a gente de cautela, quer dizer, já dando, né, uma visão de cenário que vinha em forte recuperação, mas que poderia sofrer, e foi o que aconteceu. E agora, qual que é a visão que a gente tem desse momento? A Bolsa deve recuperar essa queda recente que a gente acompanha? A gente deve sofrer um pouco mais? Como que vocês estão enxergando tudo isso? Boa pergunta, Kleber. É um bom ponto esse. Na nossa parte aqui, o cenário estrutural de médio e longo prazo,
né, que a gente olha para o ano que vem, vamos dizer dessa forma, ele continua ainda mantido, tá? Claro que foram adicionados novos riscos, alguns outros acontecimentos para a gente mapear, mas vamos dizer assim, a estrutura principal, o vento principal ainda aponta para a mesma direção que a gente apontava para o ano passado. Essa realização que a gente viu faz parte do mercado, então quem está começando agora, é importante ter isso em mente, o mercado não sobe para cima, não sobe direto todos os meses, ele tem momentos que ele faz realmente conta, como o próprio Márcio comentou, né? Tem outros eventos, então quando a gente olha para frente, a gente vê um compromisso, né? Uma taxa de juros baixa por um longo tempo no mundo, isso impulsiona atividade, impulsiona mercados. A gente vê cada reunião de Fed, cada reunião de bancos centrais, o compromisso reafirmado de preocupação em promover não só liquidez, mas suporte para o mercado ter essa recuperação. Então a gente continua acreditando, nossa tese aqui é o Ibovespa, nossos números apontam para um Ibovespa em 118 mil pontos para o final do ano que vem, baseado principalmente numa recuperação de lucros por parte de bancos, recuperação de lucros no segmento de commodities também, que são dois segmentos muito fortes, e numa recuperação de doméstico, embora o número de lucro do doméstico, né, que a gente divide ali o Ibovespa, ele não é tão representado, não é tão grande como o grupo de bancos e o grupo de commodities, mas a elasticidade maior está ali. Tá? Então, é nessa forma que a gente enxerga. E agora, um outro ponto que eu queria também colocar daqui para frente, começa a ter lembra que eu falei que o mercado começa a fazer conta? Agora, terminamos ontem o terceiro trimestre, vai começar agora os resultados. Então, essa vai ser uma boa oportunidade para o mercado realmente checar se toda a expectativa de recuperação, como que ela está sendo feita, se está sendo de uma forma homogênea ou somente, né, pelas empresas techs, né, as empresas online. Então, essa vai ser um ponto importante e, com certeza, pode ser um trigger que vai impulsionar o Ibovespa para onde a gente acha que ele tem que ir. Bacana esse ponto, até para a gente fazer o comparativo posterior, né, Perina? Porque tem um ponto aqui, Renata, que é o seguinte, né? Nós tivemos uma volatilidade muito grande em termos de PIB no segundo trimestre. E tudo vai depender de como que é a recuperação. Essa é uma crise que é muito nova, ninguém tem poucos dados, porque é uma crise de oferta, não é uma crise de demanda. Então, a recuperação também, ninguém tem no passado com tanto dinheiro, né? Com tanto dinheiro, os modelos não conseguem precificar. A gente tenta precificar, mas a gente não tem um histórico para tentar ser mais assertivo. Então, é checando mesmo, é dessa forma que a gente enxerga. E eu entendo que a temporada do terceiro TRI pode sim trazer bastante surpresas nesse sentido. Não só... A gente já entende que alguns setores vão melhor, né? Já está indo bem, os números mensais a gente já aponta. Mas tem outros que podem surpreender, né? Como, por exemplo, começou o CAGED ontem ali, a questão do emprego em serviços, né? Que começou a recuperar. É uma coisa que já começa a surpreender também positivamente. Legal. Diga, Márcio. Desculpa, Renato. Claro. Mas só para complementar aqui, a gente tem ainda nosso cenário base de longo prazo, quando a gente olha, né, do nosso time macro, ele é um cenário que as questões fiscais no Brasil, elas estão sob pressão, sim, mas que o cenário base é que a gente vai conseguir resolver esses problemas, né? A gente vai conseguir equacionar, não vai furar teto de gastos, vamos conseguir voltar a ter um controle fiscal, pelo menos ao longo do tempo, e mostrar para o mercado essa disciplina, que é algo importante até para as curvas, para a gente não ter uma pressão inflacionária, uma pressão da taxa de juros de longo prazo. Então, nosso cenário de longo prazo ainda traz esse conforto, vamos dizer assim, apesar das turbulências de curto prazo, o que, né, para o investidor de renda variável é algo bastante importante, né? Sempre está olhando aqui a renda variável como um investimento de longo prazo, e oscilações elas vão acontecer para cima e para baixo,
mas a gente se ater aos nossos, né, às nossas percepções e perspectivas em relação ao longo prazo e não somente esse curtíssimo onde o mercado dá essas chacoalhadas. E se me permite aqui, claro, completar o Kimura, é um excelente ponto esse que ele levantou, que inclusive, por exemplo, o nosso time macro, o principal pilar da recuperação da economia, nosso time macro tem uma expectativa, nós estamos ali na banda mais otimista do mercado. A gente tem uma expectativa de PIB para esse ano de menos 4,5%, né? A Focus chegou a bater 7, 6,5% aí, em meados de junho e julho, agora já está convergindo para o nosso número, e para o ano que vem a gente tem 3,5% de crescimento. Mas o pilar fundamental dentro dessa nossa projeção é a manutenção do teto de gasto. Então, acho que esse é um ponto bem legal e bem importante também, que o Kimura complementou aqui. E a gente já está vendo uma recuperação da indústria muito, muito acelerada, né? Nesses últimos 2 meses, hoje, inclusive, esse é o número aí do PMI industrial, muito forte. A gente, na indústria, a recuperação já tá acontecendo, né? Já está acontecendo até numa velocidade maior que se imaginava. No setor de serviços, acho que é onde a gente tem mais dificuldade, que é exatamente onde a pandemia acabou impactando mais. Mas, assim, com taxas de juros baixas, estímulos monetários, estímulos fiscais que a gente está, o governo, né, tem feito, o Banco Central, isso dá um fôlego bom para a gente voltar a ter, né, começar a fazer a roda girar também no setor de serviços. Sim. Não, é muito importante isso que vocês falaram do longo prazo, porque a recomendação que o Itaú faz, o Kleber pode me corrigir, mas é sempre para olhar a renda variável no longo prazo, né, Kleber? E só que ao mesmo tempo, e aí vocês trouxeram toda essa questão da importância de cumprir com o teto fiscal e tudo mais, e ao mesmo tempo que tem essa mensagem que é bacana que quem nos ouve, que quem investe assimile, tem também a dúvida de quem está investindo quanto a quando entrar e quando sair da bolsa. E essa dúvida acaba se agravando cada vez que essa oscilação se mostra mais forte, né? E a gente ainda tem, além de tudo que já está acontecendo, o mês de outubro sendo o mês que vai anteceder as eleições dos Estados Unidos. E a gente já trouxe aqui no podcast especialistas para confirmar o quanto de volatilidade se espera para esse período. E aí queria saber de vocês, como é que vocês estão fazendo a leitura do mercado para o mês agora de outubro, levando em consideração esses pontos que vocês trouxeram e também o que está previsto de instabilidade por causa das eleições? Ótimo ponto, Renata. É o seguinte, inclusive eu vou compartilhar aqui um pouquinho de como eu enxergo aqui essa questão da Bolsa de Valores que você comentou, né? Então, inclusive nos chats que a gente faz, a gente diariamente ali, a gente discute muito isso com os clientes, com os investidores. Eu enxergo o seguinte, o investidor que está hoje no mercado de ações, mercado de ações hoje, me parece que é uma modalidade de investimento que veio para ficar. Então, eu sempre faço um comparativo como que uma pessoa sai, por exemplo, do Rio Grande do Sul de carro e vai até Roraima, né? E aí ele passa nessa estrada e ele vai de carro e ao longo desse percurso todo, ele não vai ser feito em 1 ou 2 horas, vai passar por alguns dias, ele vai pegar estradas excelentes, vai passar, como o Brasil é extenso, ele vai passar provavelmente ali em momentos com neblina, momentos com estrada sinuosa, momentos com estrada com chuva, momentos com céu claro e pistas excelentes que ele pode desenvolver uma boa velocidade, e é nesse comparativo que eu olho e eu falo no mercado de ações, tá? A gente passou ali, quem entrou em abril, finalzinho de março, pôde logo entrar logo na melhor parte da estrada, uma rodovia pavimentada que você podia desenvolver a velocidade limite ali tranquila. De repente você entra em junho e julho, julho e agosto e setembro ali, o finalzinho ali, onde você já começa a encontrar, de repente você começa a encontrar uma serra no meio do caminho. O que é uma serra? Você não vai desistir do teu percurso até Roraima, mas você vai ter que, de repente, mudar a tua velocidade. E esse é o momento que a gente enxerga no momento no mercado de ações. A gente enxerga um cenário que o investidor
precisa ficar um pouco preocupado, mas é um momento que vai trazer aqui eleições americanas, traz volatilidade, né? Isso é uma coisa que a gente tinha falado lá, agora nós estamos na reta final. Terça-feira começou os debates e vão ter mais anúncios, vai ser mais fechado agora. A gente tem essa espera por pacotes, porque o mercado anseia, né? O mercado, nesse ponto, assim, ele gosta das coisas resolvidas mais claras. Quanto mais fica demorando, né? Isso faz parte do Congresso. O mercado muitas vezes não entende. Então, fica mais incertezas. O mercado fica ali parado. A gente tem a questão ainda, né? Que é um ponto importante a gente falar, questão do Covid contra a vacina, né? A gente viu alguns números de novos casos de Covid despertar ao longo desse mês aí, que passou de setembro na Europa, traz uma preocupação, principalmente enquanto nós não temos uma vacina, né? Que a gente sabe que está próximo de ter, mas ainda nós não temos. E para finalizar a minha parte aqui, já só lembrando, e só para numerar aqui o que o próprio Kimura comentou já, questão da questão fiscal, né? É uma coisa que é uma preocupação nova, mas ela é importante, imprescindível. E a questão de inflação, né? Recentemente a gente viu ali o preço do arroz, está todo mundo comentando. Então isso traz uma certa incerteza se a inflação perdeu o controle do Banco Central, talvez ter que subir a taxa de juros mais cedo, né? Ter que fazer movimentos mais cedo nisso daí. Num primeiro momento, como é importante a gente trabalhar o cenário que a gente tem, nos parece que a inflação ainda está sob controle, olhando lá para frente. Eu diria aqui, mais importante do que nunca nesses momentos é nós olharmos as alocações e os investidores pensarem no longo prazo. No longo prazo e principalmente também olhar o perfil do investidor. Quando a gente tem essa volatilidade toda, o investidor ele pode ficar naquela dúvida de está mudando o cenário. Então, acho que a gente tem que combinar essas duas questões. Então, a primeira é olhar o longo prazo, né? A gente tem ouvido, e eu tenho lido muitas coisas sobre um aumento significativo de clientes querendo fazer operações de day trade. Né, aumenta a volatilidade, ou seja, aumenta a oscilação dos preços, vamos fazer day trade porque tem oportunidade para ganhar dinheiro. Sem dúvida que tem, mas também tem para perder muito dinheiro. E o day trade ele acaba sendo algo muito... você depende muito de fluxo, muito mais de fluxo, né, do que efetivamente... Muito perigoso, né, Kimura? Muito perigoso, você depende de coisas do intraday, né, notícias específicas, e fluxos específicos que assim, a gente tem muito pouco controle. Não que a gente tenha muito controle sobre o cenário, mas a gente consegue, pelo menos, quando a gente olha para um horizonte maior, a gente consegue traçar cenários bases, e é isso que o Fábio comentou sobre essa viagem. Essa viagem vai ter percalços, vão ter volatilidade, vão ter oscilações, mas quando a gente olha o cenário base não mudou, continua sendo uma oportunidade, né? E principalmente quando a gente olha o nível de taxa de juros que a gente está vendo agora e tem perspectivas de que se mantenha abaixo. O segundo ponto, é muito importante que o investidor olhe o seu perfil, seja a sua capacidade financeira, seja a sua disposição de assumir risco. Por que eu falo dessas duas questões? A capacidade, às vezes o investidor até tem disposição de assumir risco, mas não tem capacidade. Então, a questão de você ter uma reserva de emergência para períodos difíceis é muito importante que o investidor tenha isso para que ele não tenha dificuldades, porque eventualmente o mercado de renda variável, se ele colocar todo o dinheiro dele lá, pode ter que sair com prejuízo. Quem tem capacidade financeira, mas não tem disposição, também é algo ruim, porque a pessoa começa a não dormir, né? Aquelas oscilações de curto prazo fazem com que o investidor possa tomar eventualmente uma decisão errada e aí acabar saindo no prejuízo, isso ser ruim também. Então, o perfil, né, saber exatamente o que está se investindo, não tomar decisão em cima somente, né, da impulsividade ou porque alguém está falando, ou porque está saindo na imprensa, isso é muito importante. Identificar bem o seu perfil, olhar o cenário junto com os especialistas aqui do Itaú, ver as alocações que saem aqui do banco, e aí sim tomar uma decisão consciente, e essa decisão consciente visando sempre o longo prazo, olhando sempre pelo menos 12, 24 meses à frente,
para que não tenha que tomar decisões de curto prazo equivocadas. Legal, Kimura. E super importante você falar do perfil de investidor. Então vamos lá. Vamos falar com aquele investidor que já sabe seu perfil, que quer fazer ou que já está fazendo, né, as aplicações em ações e que tem exatamente um objetivo, seja de longo prazo ou mesmo uma estratégia determinada para a renda variável. Ele quer saber na prática, então, agora de vocês, depois de tudo isso que vocês passaram para a gente. Como que vocês estão posicionados e o que vocês podem, então, sugerir agora para o investidor que quer entrar, que quer se posicionar, ou que quer calibrar a carteira atual de ações? Vamos lá, então, Kleber. Bom, com base no que eu acabei de comentar ali, com relação à nossa expectativa de mercado, tá? Olhando para frente, olhando para o ano que vem, a gente até mencionou que a parte de doméstico, né, onde a gente vê a maior elasticidade, que foi principalmente ali a parte mais afetada, né? Então a gente fez algumas mudanças na carteira ao longo do mês de setembro, indo um pouquinho mais nessa direção, tá? Então a gente acabou retirando ali bancos que a gente tinha, né, por entender ainda que o cenário ainda está um pouquinho desafiador, embora a gente enxerga valor, mas a gente preferiu optar, e aí são algumas mudanças que a gente tem um sentimento ali que a gente quer tentar fazer para melhorar a rentabilidade, e colocamos, no caso ali, a B3, por acreditar que a recuperação da Bolsa, a B3 capturaria mais cedo do que os bancos, né? Então a gente acabou fazendo essa questão e colocando também, a gente acabou retirando as ações da BR Distribuidora, mais no sentido ali de colocar lucro no bolso, e incluímos também as ações da Sabesp por esse tema de privatização que está aí em pauta pós a MP do saneamento. E na parte já está há algum tempo, né, Perina? Exatamente. E tem essa questão do doméstico que a gente continua posicionado com B3, vamos falar assim, adicionamos mais essa parte. A Lojas Renner a gente continua, que vai capturar aqui, principalmente no nosso entendimento, né, a partir do momento que começar a questão das vacinas, né, que as pessoas vão se sentir mais confortáveis. É claro que não existe sempre a dúvida se vão ser todas ou não, mas é razoável imaginar que vai aumentar o fluxo de shopping. Se vai voltar para o nível pré-crise, são outras coisas, mas que vai aumentar, com certeza isso vai. E a gente mantém ali o setor de construção civil com o Exetec, que é uma empresa premium, e a gente enxerga que o setor de construção civil, os dados mesmos mostram que está vindo muito forte. Então, esse é o segmento doméstico. E para finalizar a parte ali de commodities, a gente continua ali com o JBS, que é uma empresa que está passando por um momento excepcional. O resultado do segundo TRI foi recorde, impulsionado ali por carnes, por uma demanda de carne ali maior ali por conta da China, então os preços acabaram subindo bastante, e o dólar nesses níveis aí, por ser uma exportadora, né, e boa parte ali ser parte externa, ajuda nessa questão. Então, dessa forma, nós estamos posicionados. A carteira, nós publicamos ontem ali o fechamento, a gente está conseguindo entregar um pouco à frente do Ibovespa, né? Não conseguimos ainda abrir vantagem, mas é aquilo que eu falei. Eu enxergo Bolsa de Valores e compartilho muito isso com os clientes, que é pouquinho por pouquinho, né? Dificilmente nós vamos ter um mês que a gente vai abrir 6, 7, 8% da Bolsa. Não, todo mês a gente vai abrindo um pouquinho, abre 1, abre 2, aí tem mês que volta um pouquinho, e assim ao longo do tempo a gente vai passando e vai abrindo vantagem. O que eu só queria deixar claro aqui, até para tranquilizar um pouco quem está passando por esse momento, a gente falou agora dos riscos, né, que tem agora nesse mês de outubro. Mas quando a gente olha, e eu não vou num cenário mais longe, tá? Por que ainda a gente não tomou uma posição de diferente de mudar a carteira para uma carteira mais defensiva, etc. Veja só, nós falamos aqui da questão da vacina, que não tem uma vacina. Mas se nós pensarmos para o dia 30 de dezembro, para o último dia do ano, é razoável, pelo noticiário que a gente vem acompanhando, que teremos já uma vacina anunciada. Não quer dizer que nós teremos uma vacina já
imunizando toda a população. Mas você já tem uma notícia positiva com relação a isso, que já traz mais claridade assim, para o cenário, né? Você tem provavelmente também, e essa é a nossa expectativa, de pacotes do estímulo, esse pacote que está sendo negociado ali no governo americano, no Congresso, já seja aprovado. E com certeza nós teremos eleições americanas já definidas e já com o novo presidente dos Estados Unidos. Então, provavelmente, quando a gente olha já para dezembro, eu não estou nem falando já para o final de 2021, mas quando a gente olha para começo de 2021, podemos dizer dessa forma, a gente já enxerga um mercado, claro, lá na frente nós vamos ter outras discussões, mas o que nos aflige neste momento provavelmente já vai estar superado. Legal. Eu diria que é importante também para o investidor que está querendo entrar nesse momento, eventualmente movimentar dentro do mercado de ações, olhar, adequar o perfil dele aos produtos que nós temos aqui na corretora, né? Então, nós temos essa carteira que o Perina comentou, que é a Top 5, é uma carteira mais de swing trade para aqueles clientes que estão procurando oportunidades de curto, médio prazo. Né? Assim, o objetivo da carteira em si é um objetivo de longo prazo, como a gente comentou, mas é uma carteira onde faz algumas movimentações tentando capturar algumas oportunidades de curto prazo também. Mas a gente tem aqui carteiras de dividendos, por exemplo, como a gente está no nível, né, muito, muito baixo aqui das taxas de juros, muitas empresas estão pagando dividendos com taxas acima aí do que paga a própria renda fixa, né? A gente tem, são geralmente empresas grandes geradoras de caixa, com margens altas, então são empresas que teoricamente têm um pouco menos de volatilidade. A gente, para aquele cliente que, pelo contrário, eu quero estar mais no curto prazo, fazer operações, né, de uma movimentação maior, temos a carteira do grafista, temos as oportunidades de investimentos. Para aquele outro investidor que visa muito longo prazo, que não quer grandes movimentações, que está procurando aquela joia da coroa, que ainda é uma pequena empresa, né, que tem uma chance grande de virar uma grande empresa no longuíssimo prazo, a gente tem a carteira de small caps, né? Esse aqui é um perfil bem mais específico, mas também temos oportunidades. Então aqui o ideal é sempre o investidor estar olhando o que é adequado para ele, qual que é o objetivo daquele investimento dele, qual que é o horizonte de tempo, qual que é o seu perfil para adequar o produto correto, né, para a sua demanda, para a sua necessidade. Muito bom, gente. Bom, já que o Kleber fez as vezes do investidor que está decidido a entrar na bolsa e pediu para vocês trazerem a recomendação, vou aqui para a gente caminhar para o fim do nosso episódio, fazer as vezes de quem está na dúvida. E aí a minha pergunta é, mesmo com essas quedas todas, essa volatilidade, oscilação e tudo mais que a gente já falou aqui no episódio, para quem ainda tem dúvida e tem perfil, renda variável continua sendo importante e necessária para a carteira no longo prazo? Vamos lá, Renata, é um bom ponto esse, e aí eu trouxe aqui para a gente discutir e até compartilhar com todos, uma expectativa, né, claro, o mercado ele é dinâmico, tudo pode mudar, né, mas o que a gente tem hoje, tá, nossa equipe econômica, quando a gente olha para a Selic, tá, quando a gente olha para a Selic e nossa expectativa, por exemplo, para os próximos 3 anos, vamos falar, porque eu vou já assumir que a gente já está próximo aqui, já finalizando 2020, tá? Então, é um retorno muito baixo, né? Se mesmo nós compararmos ali com inflação e tudo mais, os juros próximos a zero, ou rodando ali na casa entre 1% e 1,5%, não passa muito disso. Então, por exemplo, para o final deste ano, nós estaríamos trabalhando aqui ainda, nós mantemos uma taxa de juros em 2%, que praticamente é juros real zero ou até negativo, né, ao longo deste ano. 2021, a gente já espera que um Banco Central comece a fazer alguns aumentos na taxa de juros. Então, ele traria ali para o final de 2021 em 3%. Mas, mesmo assim, a inflação rodando ali por volta de 3 e pouco. Então, repara que continua nos juros, praticamente, os juros baixos, juros real zero, ou próximo disso. 2022, nosso time macro projetaria mais uma alta ao longo do ano, levando ali para 3,5%. E depois, 2023, para 3,75%. Ou seja, mesmo 3,75%,
a gente enxerga um nível de Selic muito baixo com o que o investidor estava acostumado há 3, 4, 5 anos atrás. Então, aí é um pouco do meu entendimento, e é isso que ali na corretora a gente está preparado de dar esse suporte para o investidor que tenha perfil, como vocês mesmos comentaram, mas tenha ferramenta suficiente para ele conseguir rentabilizar o patrimônio dele. Considerando que o cliente, que o investidor aqui com perfil, às vezes a gente vai muito numa carteira com risco menor. Não necessariamente a carteira que tenha o menor risco é a carteira que te dá a melhor relação risco-retorno. Então, a diversificação aqui é sempre muito importante, de acordo com a alocação de cada perfil, e isso a gente tem um time, aí o time que o Kleber trabalha, excepcional, que faz esse tipo de alocação, e faz permite ao investidor ver essa diversificação da carteira, e a diversificação permite que o investidor busque essa melhor relação risco-retorno. Então, sim, acho que a bolsa, a renda variável, e aí dentro de renda variável, não só o mercado de ações, mas fundos imobiliários também, como classe de ativos, são diversificações, são produtos para diversificar a carteira que vão trazer uma melhor relação risco-retorno no longo prazo para o investidor. Tá? Então, minha opinião é que sim, acho que a gente aqui tem uma oportunidade, aí, como o Perina comentou, com taxas de juros muito baixas, por um período longo de tempo, buscar essa diversificação, buscar esse aumento de rentabilidade, mas sempre com todas essas observações que a gente fez ao longo dessa conversa, né? É importante do perfil, é importante da visão de longo prazo, de não tomar decisões com impulsividade, né? Tomar muito cuidado com as operações que queira fazer de day trade ou de curtíssimo prazo, porque isso também pode gerar experiências muito negativas. Maravilha, gente. Maravilha. É sempre muito útil, né, Kleber, quando eles vêm aqui. Não, eu tô anotando aqui, episódio 127, hoje é dia 1º de outubro. Perina e Márcio falaram que bolsa daqui em diante é para cima, foi isso que eles falaram, né? Vamos voltar no final, aqui, ali em novembro. Eu tô pegando aqui que é para comprar as ações que ele recomendou aqui para minha carteira, mas... A gente quer trazer essa positividade, sim, para o investidor, mas com muito profissionalismo, como o Kimura e o Perina acabaram de falar, em termos de recomendação, controle de risco, né, gestão das carteiras com responsabilidade frente a perfil, mas sem dúvida que com todo esse cenário é super importante que os investidores passem a olhar com mais carinho para as carteiras de ações aí nos investimentos, né? Kimura, Perina, muito obrigado mais uma vez, valeu, brincadeiras à parte, a gente conta muito com vocês de volta aqui. Eu que agradeço, Kleber, Renata, obrigado, Kimura, também pela dobradinha aí, e estou sempre à disposição quando vocês precisarem, é sempre um prazer. Com certeza é um prazer aqui vir falar com vocês, é muito bom, vamos tentar, que a gente tem que acertar mais do que errar ao longo do tempo, né? Tá certo. Sem dúvida. Trabalhar e estudar para isso. Muito bom, obrigado. Muito bom. Mas é sempre muito legal porque as dúvidas em relação à bolsa, elas são muito frequentes, elas chegam pra gente sempre, então trazer da forma que vocês trazem de uma maneira muito didática é sempre muito importante. E antes da gente encerrar, eu quero dividir uma coisa muito legal com vocês que eu acabei de ver, que a gente tem um acompanhamento muito próximo dos dados das publicações dos nossos episódios do podcast. A Verô e o Lucas, que trabalham com a gente aqui no bastidor, estão sempre de olho no comportamento de vocês que nos ouvem. Estão gostando? Se não estão gostando? Qual é o episódio que está sendo mais acessado e por aí vai? E a gente recebeu um desses relatórios agorinha e está mostrando que a gente já foi ouvido mais de 250 mil vezes nas plataformas. Claro que somos diários, estamos no episódio 127, mas já tivemos mais de 250 mil plays nesses meses de podcast. A gente começou em 1º de abril, temos 5 meses, quase 6 meses de podcast já. Então, obrigada, né, Kleber, a todo mundo que está nos ouvindo e que está achando que o conteúdo que a gente faz aqui
tá sendo útil de alguma maneira. A gente fica muito honrado com a audiência de vocês. Legal demais, né, Rê? A gente tá trabalhando cada vez mais para ajudar a levar esse conteúdo, informação e até um pouquinho, né, principalmente com Canelas aqui, né, de entretenimento, né, para as pessoas no dia a dia, desmistificando esse mundo de investimentos que é muito menos complicado do que ele parece para o investidor ali cuidar do seu patrimônio, né, Rê? Mas muito legal, muito obrigado a todos. E Lucão e Verô, que cuidam da gente diariamente, que se não fossem eles, não teria podcast, isso é fato. Não teria mesmo. Então, obrigada a todo mundo que está nos acompanhando, que está trabalhando com a gente. E vamos lá, rumo aos 500 mil plays, Kleber. Bora. Combinado? Fechado. Rê, só um último ponto para a gente fechar. Desculpa, eu agora acho que a gente não passou. Itaúcorretora.com.br, certo, Perina e Kimura? Para quem quiser ver as carteiras recomendadas, quem quiser seguir os calls, quem quiser olhar todos os detalhes do que vocês estão fazendo, certo? É isso aí, itaúcorretora.com.br, né, para todos os nossos clientes, tem disponíveis os relatórios do Perina, os chats, os vídeos, também estamos no YouTube, tem bastante conteúdo educacional sobre os diversos produtos que ajudam o investidor a não só tomar decisão, mas é o que vocês falaram, aprender, desmistificar este mercado, este mundo, né? É um mundo tão difícil, economês, né? Muita coisa, muitas palavras muito complicadas. Tem bastante conteúdo lá para o cliente poder entender um pouquinho melhor. Show de bola. Muito bom. Combinado, gente. Temos um encontro marcado amanhã para o nosso Café com Canelas, nessa sexta-feira, já é tradicional aqui no Investidor em Foco. Esperamos vocês. Obrigada pela audiência nesse episódio e até amanhã. Nos encontramos lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.